Esta semana vamos falar com a autora Mari Bento, que traz aqui até à nossa rádio também um conjunto de amigos para falarem sobre o seu último livro, A História do Quadro Branco. Uma obra infantil para que vamos então conhecer ao longo dos próximos minutos na antena da sua rádio. Antes de mais, muito bom dia, obrigado por ter vindo aqui até à nossa rádio na Benedita, falando um pouco deste livro, uma obra especialmente dirigida para crianças e que tem agora também apresentado aqui nas escolas da região. Para já, como é que tem sido este contacto também com os mais jovens, que são sempre um público bastante exigente? Bom dia, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje presente. Queria, antes de mais, dizer que não é o meu último livro, é o primeiro, não sei se será o último, é o primeiro e único livro. É dirigido a crianças, mas também penso que é extensível a qualquer faixa etária, porque é uma história que nos toca a todos nós. No que respeita à experiência do contacto com as escolas e com as crianças e à apresentação do livro em si, de facto tem sido muito rico, tem sido uma experiência muito gratificante. As crianças aderem muito bem ao contexto da história, à forma como a história é dinamizada, porque no fim de cada conto, de cada apresentação da história, há um espaço final em que as crianças são convidadas a pintar exatamente o quadro branco, para que no fim ele fique colorido, que é isso que se pretende com a história, é que ninguém seja branco no seu interior, mas que seja colorido e que seja um ser humano feliz. Já agora, diga-me lá, que pinturas é que tem tido nestes quadros? Alguma coisa que a surpreenda também? As reações das crianças são sempre muito, muito espontâneas. Muitas das crianças seguem o desenho que está no livro. Portanto, na parte final da história, o quadro aparece todo colorido, com aquele desenho básico das crianças, que é a casinha, é o sol, são as ervinhas, as florinhas, o céu azul, um rio. Muitas delas seguem este desenho. Outras fazem exatamente o relato da história, ou seja, no desenho colocam o quadro, colocam os pincéis, colocam os guaches, fazem uma reposição toda da história riquíssima. Depois tem outras, hoje fiquei, por exemplo, muito surpreendida com... Há miúdos que realmente eu acho que vão ser verdadeiros artistas na arte de desenhar um pôr do sol lindíssimo. Hoje apareceu um desenho lindíssimo. Mas todos eles são ricos e transmitem sempre uma informação bonita. Esteve no centro escolar aqui da Benedita, foi uma apresentação também para várias turmas, tem passado aqui por várias escolas também da região, já teve também em Caldas da Rainha, a biblioteca, não foi? Foi. Portanto, Hoje foi aqui no centro escolar, estavam várias turmas, uma sala muito cheia. Que é isto? Algum telefone? Pois deve ser. Está aí a vida. Não faz mal. Continua. Mas já fui a várias bibliotecas, portanto, a apresentação, a primeira, foi no auditório da Biblioteca Municipal de Alcobaça, que foi uma apresentação que teve um grupo de crianças do ATL da Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota, em que foram esses meninos que representaram a história. Foi um momento muito bonito e muito rico. Foi a apresentação da história. Já fui à Biblioteca de Pataias, das Caldas da Rainha, já fui a vários locais. À FNAC, no fim de semana passado fui à FNAC, tenho apresentado no Café Tertúlia, em Alcobaça. Entretanto, hei de ir fazer a apresentação também à Biblioteca de Pombal. E, portanto, vou divulgando nos locais possíveis. Hoje trouxe-nos também aqui vários amigos e colegas para falarem um pouco sobre o seu livro. O Luís Silva é um desses exemplos. É um livro para crianças, da leitura que fez e também daquilo que vem fazendo nestas apresentações onde se tem ajudado a autora. Que relato que nos pode dar uma primeira abordagem desta obra? Pois, o livro é, em primeira instância, direcionado para as crianças, mas acho que todo o adulto deve ler, porque penso que, na minha perspectiva, o livro fala da essência e da condição humana e
E tudo isso é feito pela Marie com muita lucidez, com muita profundidade e com muita singeleza também. No fundo, podemos entender que esta história metafórica e simbólica, idealizada e escrita pela Marie, de um quadro branco, mas que convém preenchê-lo como forma de ficar muito mais colorido e com muito mais vida, tem a ver com isso mesmo, tem a ver com a vida e, em última análise, tem a ver com um cântico aos sentimentos, às emoções, daí que se fala em doçura, ternura, enfim, sentimentos que são essenciais à vida das pessoas, quer integrados na família, quer integrados nos grupos de integração, quer na comunidade e num panorama mais vasto na sociedade. É isso que na minha perspectiva, há a retirar do livro. Mas o livro depois também é acompanhado de um pequeno marcador que eu denominaria por pagela, em que a Marie também tece considerações muito apreciáveis na linha daquilo que eu acabo de dizer. E se me for permitido, eu também gostaria de ler a dedicatória que a Marie faz no início do livro, porque é de uma extrema riqueza, e aí fica patente a personalidade, o perfil da Marie, as suas preocupações sociais, os seus objetivos como ser humano, enfim, coisas de extrema riqueza. E, portanto, o livro não pode ser visto só na história muito bem engendrada do quadro, mas ultrapassa um pouco mais essa história. Daí que eu acho que também os adultos têm alguma coisa a aprender com o livro. Para sabermos um pouco mais sobre este livro, pedi-lhe então que lesse a face inicial, o prefácio desta mesma obra. Dedico este livro ao meu filho António João, à minha irmã Carmen Rose, aos meus pais e família, aos amigos que escolhi e me escolheram, a todas as pessoas com quem me cruzei e que definitivamente, pela positiva e negativa, contribuíram para a construção da pessoa que sou hoje. Mas digo especialmente às crianças, por variedíssimas razões, são levadas a viver, crescer sem amor, sem afeto, sem um espaço securizante que as ajude a organizar o seu interno. E dedico aos adultos, que pelas mesmas razões ainda não encontraram o seu lugar, ainda se encontram na margem dos afetos, da família, dos grupos, da comunidade e da sociedade. Esta história é para eles, para todos nós, um grito de esperança de que ser pertença é possível, de que ser amado é possível, porque todo o ser humano tem direito à dignidade, à qualidade de vida, da qual, sem dúvida, o afeto é o primeiro patamar. Essa tem e deve ser a luta de todos nós para que não existam mais quadros brancos, vazios de conteúdo e sem rumo. Urge cada vez mais darmos as mãos, porque altos, baixos, gordos, magros, brancos, chineses, homo, etéreo, ativos, inativos, ricos, pobres, diferentes, iguais, religiosos, ateus, etc. Todo o ser humano necessita de amor. Já dizia Eugênio de Andrade, é urgente o amor, é urgente um barco de amor. Portanto, é tudo isto que eu acho que define a personalidade da Marie, e é aqui que está estampado, digamos, o alcance da história simbólica, metafórica, que ela idealizou e escreveu com muita singeleza, mas também com muita luminosidade. Portanto, eu sou assistente social, trabalho desde sempre na área da reabilitação de pessoas com deficiência, e obviamente que o social é a minha principal preocupação, o isolamento das pessoas menos privilegiadas na sociedade, que se encontram mais na franja da sociedade e que precisam de tanto ou mais do que qualquer outro cidadão, constitui uma das minhas preocupações e, portanto,
está na base desta história. Portanto, aquilo que eu pretendo com esta história é realmente sensibilizar para, e isto de facto as crianças têm percebido o contexto da história e elas próprias me têm devolvido que é necessário sermos amigos, que é necessário estarmos atentos ao outro, percebermos o outro, irmos buscar o outro quando o outro está sozinho, e, portanto, se eu conseguir tocar alguns corações neste sentido para que se mobilizem na procura de realmente ajudar quem mais necessita, no sentido de estarmos todos integrados socialmente, acho que já valeu a pena. E esta é uma história para tocar toda a gente, e por isso é que eu fiz então o tal separador do livro, que esse sim é direcionado aos adultos, não tanto às crianças, porque é mais ou menos uma análise sociológica de todo do percurso de qualquer indivíduo, portanto, dos grupos que faz parte desde que nasce até ao fim da sua vida, em que o primeiro grupo é a família, e, portanto, onde relevo, de facto, a importância da família no início de vida do ser humano, não é? Na passagem de regras, de valores, uma série de conteúdos que são importantes para a estruturação da personalidade do indivíduo. Depois os grupos seguintes, a escola, os escuteiros, o futebol, os grupos de amigos, onde são adquiridos outras regras que são importantes para a construção do ser humano. Depois a comunidade, já um bocadinho mais alargado, em que também tem digamos que um poder de controle social, quando o jovem começa a desviar-se no seu percurso, e portanto também tem aqui um papel importante de direcionar a pessoa no seu caminho, quando a pessoa passa por uma fase de maior desvio, e depois finalmente a sociedade, em que de facto o sucesso de qualquer cidadão a nível social passa pelo sucesso destes primeiros grupos, ou seja, um indivíduo que não tenha tido de facto uma família suficientemente estruturante, um percurso escolar suficientemente estruturante, depois a nível já da comunidade e da sociedade terá muito mais dificuldade de se integrar. E portanto, este separador tem como objetivo dar, digamos, uma ferramenta aos educadores e professores e pais para trabalharem o tema com os seus filhos. Outro dos amigos que trouxe hoje até à medida para a apresentação deste livro e no dia em que fazemos também esta entrevista é Cipriano Simão. Fala-nos um pouco também sobre esta obra. Sim, como percebemos e provavelmente não foi dito até o momento, o livro chama-se A História do Quadro Branco e aparentemente é uma história extremamente simples, dirigida às crianças, onde é chamada a atenção para que algo vazio, branco, que pode ser motivo de orgulho, na realidade trata-se de um indivíduo, neste caso, porque é essa a analogia, que carece dos outros para crescer, para se completar, para de facto atingir a satisfação através da aquisição dos afetos, através do contacto com os outros. E o que é extraordinário é que, sendo uma história aparentemente simples, ela é extremamente rica na mensagem que transmite e consegue transmitir essa mensagem, que até é complexa, de uma forma extremamente clara, simples, e as crianças reagem extremamente bem a esta situação e percebem que carecemos todos uns dos outros e completamos-nos uns com os outros. E acho que esta analogia que é criada aqui entre o quadro branco e as trinchas, os pincéis, as cores que passam e não se aproximam de nós, as crianças percebem-nos de imediato e reagem e percebem que o que se trata é da companhia, do contacto com os outros, dos afetos, e reagem de uma forma
particularmente agradável. E, de facto, não é dirigida apenas às crianças, porque nós sabemos que na nossa sociedade há muitos indivíduos não infantis que carecem desta aproximação dos outros e do reconhecimento por parte daqueles que se julgam coloridos, que devem também participar na vida dos que não têm essa cor. E acho que esta história é quase como um ovinho de Colombo. É extraordinário como a partir de uma imagem tão simples se consegue abarcar um universo tão grande, que é o universo das relações humanas. Fernando Barroso tem também alguns livros infantis e algo que também se dedica sobre este livro. É um público particularmente difícil de chegar. Há alguns pormenores também na escrita da Mari que ajudam de alguma forma os miúdos a compreenderem a mensagem que se tenta aqui transmitir. Sim, claro. Eu não estou aqui para falar dos meus, tenho que falar da Mari, e é disso que é importante neste caso. E da experiência que eu tenho passado e que tenho observado do comportamento das crianças quando a apresentação é feita. Ainda há pouco, na apresentação feita aqui na Benedita, dei conta de 2 frases que eu achei fabulosas da parte de 2 crianças. Uma delas que quando era questionado sobre o que é os afetos, essa criança respondeu que era o carinho, mas que só podia dar quem tinha. Achei quem merecia e quem sabia e quem podia. Porque quem não dá não pode receber, ou não pode estar à espera de receber. Acho que isto tem logo o sentido próprio de que a família de onde vem tem alguma estrutura e tem, portanto, já alguns afetos vivenciados. Evidentemente que este quadro branco contrasta plenamente com aquilo que é o quadro negro das vivências negativas que muitos transportam e que não se deixam colorir também. Neste quadro branco faz-se o apelo ao afeto, ao carinho dos outros para connosco, porque todos nós temos zonas brancas, todos nós temos sítios para preencher com os outros e na aprendizagem com os outros. E eu próprio digo isto de mim, do meu envolvimento com muitos outros grupos, e isto é uma mensagem que a Mari transmitiu com uma facilidade imensa, porque nós também temos partilhado vários momentos, em várias circunstâncias, e este quadro branco, ou esta parte branca do nosso quadro que todos temos, vem sendo preenchido pela cor que os outros nos dão. Portanto, quer queiram, quer não, ou quer se queira ou quer não, as crianças, quando ouvem esta mensagem, levam mais cor para casa. Evidentemente que isto só pode ser complementado se os pais tiverem esta mesma percepção do complemento que necessitam de fazer e que, por dificuldades sociais, todos hoje nós temos, em grande parte, de dar pouca atenção aos filhos. É nessa perspectiva também que é uma das preocupações da Mari, em termos do social e da família, que isso venha a reportar-se também de um quadro de afetos que seja completo, quer na escola, quer na família, quer na comunidade, na sociedade, ou em todo um meio onde se envolvem os indivíduos. Esta é uma das preocupações dominantes, porque cada parte branca que nós temos carece da aproximação dos outros. Diria uma criança há bocado que este quadro branco pode ser alguém que está triste no pátio da escola. E me perguntava a Mari, e o que é que tu farias a seguir? Ia buscá-lo para brincar com ele. Fantástico. Dá para ficar surpreendida com a reação de algumas crianças ou não? Pela positiva, porque, pronto, e por isso é que privilegio que esta história seja para as crianças, porque são os seres humanos que estão a ser construídos neste momento, e portanto é muito importante que eles se construam com este sentimento de solidariedade para com o outro. Portanto, por isso é que o investimento é maior neles, embora eu acho que esta história é transversal a qualquer ser humano de vez em quando tem que parar, ler e pensar um bocadinho o que é que isto quer dizer, porque às vezes nós esquecemos, tornamos egoístas no nosso dia-a-dia, na nossa correria, mas incido de facto mais nas crianças para que elas cresçam com estes valores e com este sentimento de interajuda uns com os outros. Nós precisamos todos uns dos outros, ninguém sozinho, precisamos sempre de alguém ao nosso lado para nos apoiar, para sorrir, para contar uma anedota, seja para o que for. Sozinhos é que não.
Era um projeto seu escrever um livro deste género, ou foi, como é que surgiu, digamos assim, esta oportunidade? Pois nunca foi projeto, está a ser uma aventura maravilhosa, mas eu nunca pensei na minha vida escrever um livro. Pronto, o que aconteceu foi que eu, escrevo já há muito tempo umas poesias, umas prosas, umas histórias, e comecei há uns anos atrás a frequentar uns grupos de poesia. E muito timidamente comecei a ler, com muito incentivo, vai ler, lê, então, mas tens umas coisas giras, lê. Eu comecei a contar esta história, eu tinha esta história, surgiu-me depois de uma sessão de teatro, uma dinâmica de grupo, surgiu-me nesta cabeça esta história, eu passei logo para o papel e comecei então a lê-la nessas sessões de poesia. E algumas das pessoas começaram a dizer: "Oh Mari, mas essa história, isso dava para fazer um livro? Tu fazes um livro?" "Olha, agora faço um livro." "Não faço nada um livro." "Não, mas faz um livro." E pronto, isto foram tantas vezes. "Olha, então, mas eu que tenho um amigo pintor, ele faz-te as ilustrações, tu fazes um livro." "Olha, mas agora faço um livro." Apresentou-me Gama Diniz, um pintor, um senhor já de idade, um senhor que faz quadros lindíssimos, é um excelente pintor que vive na Marinha Grande, e um dia apresentou-me o Gama Diniz e eu contei a história e o Gama Diniz ficou encantado com a história. "Eu vou-te ilustrar, eu vou-te fazer as ilustrações." E fez. Eu disse: "Bem, então..." E entretanto apareceu outra pessoa no meu caminho e disse: "Não, mas tu vais ter com não sei quem, vais ter com Ana Mateus, e ela vai-te organizar o livro. E vais ter com não sei quem e que te vai fazer isto, e vais fazer..." E eu comecei a achar assim: "Bem, eu acho que se calhar tenho mesmo que fazer este livro, porque eu tenho aqui uma série de pessoas aqui a indicarem-me o caminho, então vou fazer o livro." E pronto, e fiz o livro, e ele está aqui, e de facto tem sido muito feliz desde sempre, desde que comecei a levar estes empurrões, desde que as pessoas começaram a empurrar e a levar-me para este caminho, que de facto tem sido uma experiência encantadora. Tem valido a pena. Falando ainda sobre estas ilustrações, para além da capa e da contracapa, há também lá por dentro a própria configuração do livro, a forma como há aí alguns apontamentos são também importantes. Estamos a falar de um livro infantil, a parte da imagem diz sempre muito também aos miúdos. Sim, a imagem tem sido apelativa, portanto há todo aqui um contexto passo a passo da história, porque é uma história simples, é pequenina, não é grande, mas as crianças aderem muito bem, pronto, e depois eu também faço sempre uma dinâmica com elas, portanto vou sempre questionando, vou mostrando as imagens, vou mostrando as emoções que aparecem nas imagens, questiono as crianças e elas aderem muito bem à situação. E depois no fim do livro tem uma parte onde está um quadro branco para ser pintado pela própria criança, no seu próprio livro, neste caso, ficando com ele. Nas apresentações, eu levo exatamente este quadro branco numa folha A4 e no fim de cada sessão há sempre um momento em que as crianças pintam, porque eu peço-lhes: o quadro não pode ficar branco, vocês têm que o colorir, vamos lá dar o nosso esforço para que ele fique feliz e colorido. E, portanto, assim termina cada uma das sessões, porque é isso que se pretende, é que o quadro fique colorido. Isto é uma edição de autores, a promoção está a ser feita, digamos assim, também por si, com muitos dos seus amigos também no terreno, digamos assim. É uma aventura hoje em dia de lançar um livro, mas para já tem sido um bom benefício também para si e para a sua vida pessoal, uma conquista. Pronto, exatamente, é uma edição de autor, eu é que tenho feito a promoção, portanto tenho feito o contacto com os vários locais onde tenho apresentado e de facto tem sido muito gratificante, o feedback é sempre positivo, mesmo que a audiência sejam 2 ou 3, desde que eu toque, e eu sinto que toco o outro lado, é sempre gratificante. Portanto, eu sempre disse que se no meio de uma multidão eu tocar 2 ou 3, já valeu a pena. E, portanto, está sempre a valer a pena. Queria dar nota também de uma coisa sobre o livro e a forma como ele está organizado e paginado. Tem, de facto, uma coisa que é fantástica, que é o destaque de algumas partes mais importantes do texto, que eu me atreveria a dizer que é quando o texto é animação.
o texto está animado de cor, está animado de destaques sobre as palavras que são de facto significativas nessa página. Foi brilhante, neste caso, o trabalho da Ana Mateus. Luís Silva, quer então ler-nos um pouco um excerto sobre o livro? O que eu quero ler vem um pouco na linha daquilo que tem sido dito aqui por todos os intervenientes e que tem a ver com as mensagens que a história quer transmitir e fazer passar. Eu considero que enfim, que o texto pretende gerar emoções, sensações e nesse aspecto, como disse há bocado, eu considero que é um cântico à vida e um cântico aos afetos. E nessa linha eu leria aqui um pequeno trecho que para mim é significativo do que aquilo que eu acabo de dizer. É óbvio que o quadro branco, depois de uma recusa dos guaches e da trincha para o colorir, tem este desabafo. Ui, isto dói, precisar de alguém. Procurar e não ter sucesso na procura. Mas já não suporto tanto vazio. Já não quero tanta brancura. Preciso de me colorir, me encher de vida, de cor, de movimento, de cheiros, de emoções, de afetos. Não, já não posso retroceder. Não quero mais o vazio. Quero me encher de tudo. Por isso, não vou desistir nesta procura. Hei de encontrar alguém que queira um pouco do meu branco e me dê cor. Portanto, eu julgo que este texto é o âmago de toda a história e do objetivo que, quanto a mim, a Maria idealizou na história de gerar afetos, de chamar a atenção para a necessidade intrínseca na vida humana dos afetos e por aí fora. Para terminarmos, Maria, este é um livro ideal para os pais lerem aos filhos à noite. A mensagem realmente um pouco também o objetivo que, de alguma forma, possam ser histórias contáveis para os miúdos, entretendo assim não só junto dos miúdos, mas também dos pais. Sim, eu acho que isto pode e deve ser uma história de família, uma história para ser partilhada entre pais e filhos, mas acho que também pode ser partilhada num contexto escolar, do professor com os seus alunos, já é um outro grupo, não é? No contexto da família, no contexto escolar. Portanto, acho que é rico em qualquer um dos momentos, no contexto familiar, porque será certamente um momento em que haverá uma maior proximidade entre pais e filhos, em que se tocarão mais intimamente. Mas no contexto escolar também me parece ser um momento ideal para se contar esta história, exatamente no sentido de sensibilizar aquelas situações em que há aquelas crianças que estão um bocadinho mais à margem, um bocadinho mais à parte, seja qual for a razão, e para sensibilizar no sentido de que está ali, então vamos lá buscá-lo, vamos para lá ter com ele e não o deixar lá sozinho. E é tudo neste A Conversa Com. Na próxima semana regressamos com um novo tema.